Há uma bênção sobre tanto o nosso ministério como outros ministérios, mas há uma bênção de Deus sobre essa região conhecida como Botafogo. É interessante que a palavra Botafogo vem de um nome de um navio de guerra português, que foi um imenso navio de guerra e, por isso, ele tinha o nome de Botafogo. E esse nome veio a se tornar o nome deste bairro aonde nós estamos. Muitas pessoas não sabem a origem do nome, às vezes, do seu bairro. A origem do nome do bairro em que estamos era de um navio de guerra português. Há uma unção, se eu posso assim dizer, tomando essa ilustração, de nós nos tornarmos guerreiros do Senhor, de nós sermos conquistadores do Senhor e também sermos postos por defesa do Evangelho. Por isso, vamos assumir esse nome, um nome de batalha, um nome de guerra, mas, acima de tudo, um nome de vitória. Essa foi uma embarcação poderosa, e que nós possamos, como igreja, sermos uma nau poderosa do Senhor. Muitas almas devem ser salvas, muitas vidas precisam ser libertas, e nós cremos que o Senhor estará operando desta forma, no nome de Jesus Cristo. É um momento de eu, você, cada um de nós, estarmos preparados para cuidarmos de vidas, porque dia após dia o Senhor virá acrescentar o número das pessoas que irão sendo salvas. Nós estamos para viver o início de uma história extraordinária para os próximos anos. Mas isso nós já viveremos agora, já viveremos neste momento. Vamos colher a cada dia as bênçãos que o Senhor tem para nós. E a nossa ambição está em termos vidas para serem abençoadas, em adorarmos e glorificarmos ao nosso Senhor. No dia 20, agora, passado, é um dia que mundialmente se comemora o Dia do Amigo. Em 1969, no dia 20 de julho, o homem pisou pela primeira vez na Lua e era um ministro do Evangelho, além de astronauta, era um ministro do Evangelho. Deus assim aprove, assim permitiu. Aquela pegada está lá, intacta, dando testemunho de que o homem ali esteve pela primeira vez. Mas, como disse Billy Graham, o maior feito da história não foi o homem pisar na lua, foi Deus pisar na terra. E nós aqui estamos para proclamar a palavra do Senhor. E hoje nós temos uma palavra especial sobre amizade, aproveitando este momento, e não qualquer amizade. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos colocar diante do Senhor nossas vidas. Pedir que o Senhor opere na vida de cada pessoa aqui. Que nós, Senhor, estejamos aqui para fazer verdadeiramente a Tua vontade. Que haja esse bom espírito na vida de cada um de nós, ó Pai.
que tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E por isso nós te pedimos que o Senhor nos abençoe de maneira especial e que o Senhor libere um mover especial para este ministério. Abençoamos os ministérios ao nosso redor, as igrejas ao nosso redor. Como disse Moisés, eu sozinho não poderei fazer essa obra. Que o Senhor abençoe as igrejas, que o Senhor possa trazer a todas essas igrejas, ó Deus, uma multiplicação sobrenatural e que o Senhor possa dar às igrejas um espírito de amizade, de comunhão, de cooperação, ó Pai. Que tenhamos um bom espírito, uns para com os outros. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A grande comissão que o Senhor deixou para todos nós, para a igreja, de todos os tempos, de todas as eras, foi: ide e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. Essa foi a grande palavra que está não apenas para alguns privilegiados, mas para todos nós que somos agraciados pela salvação, de levarmos adiante o evangelho do reino de Deus, o evangelho da paz. Um mundo em angústia necessita de uma palavra libertadora, e essa palavra está conosco. A cura para os males da humanidade está comigo e contigo. E não é outra senão a pessoa de Jesus Cristo, que nós devemos levar e revelar a todos a pessoa de Jesus. Para isto, Deus derrama do seu Espírito sobre todos nós a promessa do Pai, o Paracleto, o Consolador, para que Ele nos ensine, para que Ele nos guie, para que Ele nos encoraje, sim, para que o Espírito Santo nos capacite. Por isso Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas não existe um ide sem que primeiro nós tenhamos ouvido e atendido ao vinde. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus afirmou que o jugo dele era suave, que o fardo dele era leve, e que nós deveríamos tomar sobre nós e carregar. Há um jugo, há um fardo, há uma responsabilidade de nós levarmos aquilo que também nos foi dado. Paulo disse: o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Nós recebemos esse poder, não para que de alguma maneira venhamos a dar proeminência à nossa pessoa, ao nosso nome. Não, nós estamos
nos humilhando diante da grande e poderosa mão do Senhor, para que Ele, no tempo oportuno, nos exalte. E nós aqui estamos debaixo do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Somos testemunhas dele. Isso não é o poder de Deus, não nos foi dado para que tenhamos uma grande autobiografia. Ele nos foi dado para que nós tenhamos a capacidade de testemunhar de Jesus, tanto quanto Pedro teve, tanto quanto João teve, tanto quanto Paulo teve. Nós devemos ter a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma capacidade para anunciarmos, testemunharmos a respeito de Jesus, a fim de que possamos fazer discípulos para Jesus Cristo. Para Jesus. Hoje há talvez um afã muito grande de fazermos discípulos para nós mesmos. Eu entendo discipularmos, sermos discipuladores, ensinarmos o caminho do Senhor às pessoas, a palavra do Senhor, como orar, como ler a palavra, como viver a vida cristã. Tudo isso é importante, mas Deus nos chamou para que nós possamos fazer discípulos, acima de tudo, para Cristo. Não me siga. Siga a Jesus. Talvez nós estejamos influenciados pela época digital de queremos fazer muitos seguidores, mas, meus irmãos, nós, cada um de nós, não temos a capacidade de salvar nem a nós mesmos, quanto mais os outros. Façamos discípulos para Jesus, que você siga a Jesus, que você possa andar nos passos de Jesus, que você siga a Jesus através das Escrituras, que você siga a Jesus através de um relacionamento verdadeiro com o Senhor, pela oração, pela comunhão, porque aquele que se une ao Senhor, diz a palavra, é um só Espírito com Ele. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz a respeito daqueles que estiverem à direita e à esquerda, aos da direita que ouvirão aquela palavra maravilhosa: vinde, benditos. Entrai no gozo, no descanso do meu Pai. Mas, infelizmente, aqueles que estiverem à esquerda ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E ainda se dirá: eu nunca vos conheci. Meus irmãos, deixe-me dizer uma evidência pouco falada de sermos salvos: intimidade. A intimidade com Deus é uma evidência de que nós somos salvos, sermos conhecidos por Ele. Ele que de antemão nos conheceu. Sermos conhecidos, como a palavra dizia, então eu conhecerei assim como sou conhecido. Termos este grau de proximidade, de intimidade com o Senhor. Você começa como discípulo, há uma dinâmica.
em que tudo se inicia seguindo ao Senhor. E que aqueles que depois ouviram do Senhor, que fossem por eles. Há apóstolos, mas todos, como igreja, fomos apostolados, enviados por Ele, que nos disse, ide. Nesse aspecto, não estou falando no dom ministerial, nesse aspecto, todos nós temos sobre nós uma chamada apostólica. A igreja é apostólica. Por quê? Porque ela está na doutrina dos apóstolos e dos profetas, mas a igreja é apostólica porque a igreja é uma igreja em missão, é uma igreja missionária, é uma igreja que é enviada, apostelo, enviado para fora. Toda a igreja tem um chamamento apostólico nesse aspecto. Toda a igreja é enviada. Eu não estou dizendo que toda a igreja é composta de apóstolos, mas todos nós temos essa missão, esta comissão, uma missão comum. Estamos comissionados por Ele a sermos enviados a toda criatura, a toda a sociedade, a todos os homens, a todas as línguas, a todas as raças, onde não há judeu nem grego, onde não há rico nem pobre, onde não há homem nem mulher, somos enviados a todos. E nós precisamos entender que quando eu estou atrás, e chegará o momento que eu irei avante, eu irei adiante, para de trás ir à frente, em algum momento. Isso é o óbvio dos óbvios. Eu estarei do lado. E se eu não estiver, se eu não cumprir isso de estar do lado, eu nunca deixarei de estar atrás para estar à frente. Você poderá dizer, mas pastor, isso é uma coisa óbvia. Isso é uma coisa que tem que ser assim. Se você está atrás e se você vai à frente, em um momento você estará do lado. Sabe, dos que têm o seu caminho com o Senhor, eles são chamados no seu caminhar, na dinâmica da nossa jornada com Jesus, nós ocupamos 3 posições. Nós ocupamos e temos, por causa dessas posições, 3 nomes. Ou somos discípulos, estando atrás, seguindo. Porque aos que estão atrás, não seguindo, perseguindo, podem ser até confundidos com seguidores, mas são inimigos. Os que estão perseguindo. Aos que estão à frente, sendo enviados, mas aos que estão à frente, afrontando. Esses afrontadores são os inimigos de fato. São os que vêm pela frente, que nos
confrontam, que nos enfrentam. Um perseguidor pode ser um afrontador. Saulo, ainda quando inimigo, porque ele aponta-se exatamente assim, que no zelo se tornou perseguidor. E como perseguidor, ele não era um seguidor. Como perseguidor, ele se tornou um afrontador. Mas esse que era antes inimigo, se tornou mais do que amigo, se tornou um defensor. Porque Cristo foi ao seu encontro. E ele teve um encontro com Jesus, quando este Jesus, se revelando a Saulo, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. E ali, a figura de Saulo é transformada para se tornar Paulo, o apóstolo Paulo, o defensor do Evangelho. Eu fui posto por defesa do Evangelho. Não poderia haver um melhor defensor do que um que fora antes perseguidor. Ele sabia todas as estratégias de perseguição. Mas, como eu estou dizendo, você pode estar sendo um seguidor, você pode estar sendo um enviado, até mesmo um apóstolo, um missionário, ou ter o dom apostólico, mas todos nós comissionados, todos nós enviados. Enviados a falar à nossa família, enviados a falar aos do nosso trabalho, enviados a falar a nossos vizinhos, enviados a falar a toda criatura. Se você quer saber com quem você deve falar, nós devemos falar a toda criatura. A todos. Não devemos omitir a ninguém. É dessa maneira que pessoas serão salvas. Não pela nossa argumentação, mas nós falaremos. E o Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo e da justiça, Ele salvará. Ele libertará. Porque nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas como crerão se não houver quem fale? Pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Muitos estão do lado, e estes que estão do lado devem ser os amigos, pois o amigo é quem está junto a você. E o amigo é algo tão maravilhoso, porque há amigo que seja mais próximo que irmão, e que na hora da angústia se faz irmão. Nós precisamos nos tornar esse tipo de pessoa, esse tipo do lado. Mas lembre-se que também existe um outro tipo de pessoa que anda próximo, que anda do lado, que são os aborrecedores. Há os perseguidores, há os afrontadores, os inimigos, e há os aborrecedores, os que incomodam, os que aborrecem. E o aborrecedor, ele está próximo. Ele não é próximo, mas ele não se distancia, porque ele está para aborrecer, ele está para incomodar. E que nós, como amigos, não venhamos a ser a semelhança dos amigos de Jó, consoladores molestos. Que nós tenhamos uma qualidade quanto à amizade.
Mas a amizade que eu quero falar é muito mais do que a amizade entre a minha vida, a tua vida, entre nós e outros. Eu convidaria você, então, a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo de número 15. A partir do versículo 14. Jesus disse: vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Jesus acrescentou, e esse versículo 15 é essencial: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Toda a abordagem, especialmente do capítulo 14 e aqui no capítulo 15, Jesus está falando sobre temas como amor, sobre temas como obediência e, na continuidade, até falar da origem do ódio contra nós, dizendo que o mundo nos odeia porque o mundo odeia a quem nos enviou, a Jesus. E você dirá, não, mas o mundo ama Jesus, o mundo inteiro fala bem de Jesus, mas não querem fazer a vontade de Jesus. Admirar Jesus, admirar a sua obra, admirar a sua pessoa, não é o suficiente. Se nós realmente o amamos, aqueles que de fato o amam, porque a palavra odiar não é apenas a palavra odiar que tem um sentimento brutal contra outra pessoa ou outra coisa, mas é também a palavra aborrecer, é a oposição de amar. Se amar implica em obedecer, odiar implica em desobedecer. E se eu e você não estamos sendo obedientes à palavra de Deus, eu quero escandalizá-lo com essa afirmativa: estamos odiando a Deus. Se me amais, fareis o que vos digo. Aqueles que me amam, me obedecem. Se eu não o obedeço, eu não o amo. Se eu não o amo, alguém dirá, não, mas eu não o odeio. Mas aqui está uma afirmativa de luz e trevas, aqui está a oposição. A própria palavra diz, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar a um e aborrecer o outro. E essa palavra aborrecer também é traduzida, ou há de odiar o outro.
Quando eu aborreço ao Senhor, eu o aborreço por não fazer a tua vontade, por não dar ouvidos às suas palavras, por não obedecer os seus mandamentos, eu estou manifestando diante de Deus não apenas um mal-estar, um aborrecimento, eu não o estou agradando, não, eu o estou odiando. Isso é algo muito forte. E que eu não quero ser encontrado nesta realidade. Eu quero vencer esta realidade. Mas Cristo disse: se vocês fazem a minha vontade, se vocês guardam a minha palavra, e quem é que guarda a minha palavra? É quem pratica a minha palavra. Não sejam meros ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Vocês me amam. E nós sabemos que quando Ele é o nosso Senhor, e o que o servo faz em relação ao Senhor, ele o obedece. E Jesus usa a palavra aqui, servo. E disse: eu não vou chamá-los mais de servos, eu vou chamá-los de amigos. Porque o servo não sabe, algumas pessoas dizem, a vontade do seu Senhor. E essa versão não sabe o que o Senhor faz. Ele obedece sem saber o que o Senhor faz. Mas o amigo faz a vontade sabendo o que o seu amigo faz. Nós fomos chamados a uma intimidade, a uma proximidade, a sermos amigos de Deus. E quando eu penso em alguém que é amigo de Deus, eu penso em Abraão. De imediato vem a mim a lembrança da pessoa de Abraão, que a Bíblia chama de amigo de Deus. Este é um nível de fé, é um nível de intimidade, de proximidade, de amizade, que eu tenho que possuir com Jesus Cristo. Como Abraão foi amigo de Deus, eu tenho que ser amigo de Deus igualmente. Conhecendo, sendo íntimo. Nesse dia 20, como eu disse, que foi o dia, celebração mundial do Dia do Amigo, nós nos preocupamos muito com estes amigos que há de se ter, porque essa é a vontade de Deus, essa é a ordenança de Cristo, que nos amemos uns aos outros. E Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos amem uns aos outros, como eu vos amei. Como eu vos amei. Por que o mundo nos odeia? Entenda que o mundo nos odeia, não quer dizer que todas as pessoas nos odeiam. Isso quer dizer que o sistema do mundo não nos aceita. Isso quer dizer que a mentalidade do mundo não nos aceita. Isso quer dizer que o espírito do mundo não nos aceita. E nós estamos falando de amizade. E a Bíblia diz que a amizade do mundo constitui em inimizade para com Deus. E de igual forma, por sermos amigos de Deus, há uma inimizade contra o mundo. E eu não estou falando que nós temos que ser pessoas perturbadoras desse mundo, pessoas que são pessoas insuportáveis. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há um espírito mundano, pecador, uma inclinação da carne para o mal, e que nós resistimos a essas coisas.
que há uma guerra, que há uma luta, que nós andamos na luz e devemos viver na luz e mantermos o que? Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas que por causa disso, como eu tenho dito, se você de fato aprender com Jesus e se tornar a cada dia mais semelhante a Cristo, há na palavra amigo, na forma grega, bíblica, um significado muito interessante, que é amigo sou eu, de uma outra forma. Eu me vejo em meu amigo. O meu amigo se vê em mim. Porque a amizade existe identidade. Jesus nos amou quando nós éramos ainda inimigos. E o amor dele nos conquistou. Ele não esperou que nós manifestássemos amor por ele. Antes, ele nos amou e com seu amor nos conquistou. E que nós devemos fazer o mesmo neste mundo. A todas as pessoas devemos manifestar o amor de Deus. Mas quando, pela amizade com Deus, vamos nos identificando cada vez mais com o Senhor. Sabe, Moisés, para mim, é um exemplo disto. Moisés era o homem mais manso, era o homem mais humilde. Mas Moisés era esse tipo de pessoa que andava com Deus, constantemente estava com Deus, que conversava com Deus, e que Deus falava com Moisés cara a cara, como quem fala com um amigo. Sabe, havia uma liberdade na conversação de Moisés com Deus, porque Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo, E o convívio com Moisés, eu tenho para mim, digo eu, não o Senhor, digo eu. Moisés caminhou tanto com Deus, Moisés ficou tão próximo a Deus, que Moisés foi adquirindo características da personalidade, do caráter divino. Ele se tornou um homem manso, ele se tornou um homem humilde. A sabedoria de Deus estava cada vez mais na vida de Moisés, porque ele tinha esta amizade, ele tinha este relacionamento próximo com Deus. E se nós alimentarmos, se nós cuidarmos, se nós aumentarmos a intensidade da nossa amizade, do nosso convívio com Deus, a pessoa de Deus nos afetará. Ela irá nos convertendo. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória à imagem e semelhança de Jesus Cristo, como pelo Senhor o Espírito. E que essa comunhão com Ele, essa proximidade com Ele, eu não posso me aproximar da luz de Deus sem ser por ela iluminado. Essa luz me alcança, essa luz me transforma, esse convívio me transforma. E quanto mais eu for semelhante a Ele, já disse aqui e vou repetir, pelos mesmos motivos que Jesus foi amado, eu serei amado. E pelos mesmos motivos que Ele foi odiado, eu também serei odiado. Que quanto mais a imagem e semelhança dele eu for, mais essa realidade acontecerá em minha vida. Por isso é inevitável, a amizade com Deus constitui em inimizade com o mundo. O Espírito de Deus, os valores de Deus e os valores do mundo não podem, de maneira nenhuma, harmonizar-se.
as trevas e a luz não comungam. Sabe, tem gente que quer estar sempre na sombra. Deus é luz. E nele não há variação de luz alguma. Em Deus, diferente do que é no sol ou numa luz artificial, em Deus não há variação de luz. De modo que variação não é algo que possa existir na minha vida e na tua vida. Nós temos que ter total fidelidade a esta palavra. Nós temos que viver plenamente esta palavra. Para que eu siga ao Senhor e eu possa ser enviado pelo Senhor, eu tenho que em algum momento estar ao lado do Senhor. Eu tenho que estar como amigo, eu tenho que subir este degrau, avançar nesta dinâmica de relacionamento. E que sempre que eu voltar a Deus, eu não voltarei como um servo pedindo algo ao seu Senhor. Eu voltarei como um amigo pedindo algo a um amigo. E é por isso que Jesus disse que Ele faria tudo, que Ele nos concederia tudo o que pedíssemos. Lembre-se daquela parábola do amigo inoportuno, que diz que se não se levantar por ser amigo, se levantará por causa do inoportuno, do incômodo. E termina o texto da parábola dizendo, e lhe dará, não os 3 pães, mas lhe dará tudo o que necessita. Deus quer se tornar nosso amigo. E para isso nós temos que assumir uma posição de amizade junto com Deus. Eu entendo que o Senhor é o Senhor, que nós temos um temor, aquele estremecimento, aquele temor reverencial diante da sua grandeza, da sua pessoa, da sua santidade. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que nós devemos temer ao Senhor. Eu sei que tudo isso é verdade, mas que você tem que compreender que Ele tem o objetivo de poder nos chamar de amigos. Você sabe o que Deus está fazendo? Se você não sabe o que Deus está fazendo, é porque você ainda não se tornou amigo do Senhor. E diz, por que o amigo sabe o que Deus está fazendo? Por que essa expressão? Eu volto e com isso eu fecho esta palavra. Eu volto a Abraão. Quando Deus esteve com Abraão, quando o Senhor se levanta para ir, já tendo anunciado a Abraão que daqui a 1 ano ele voltaria, Sara teria nas suas mãos um filho, essas coisas. Isso tudo são palavras de amigo. Mas quando o Senhor esteve na casa de Abraão e falou do que faria, e Abraão o recebe, ele disse, acaso eu faria alguma coisa sem antes falar ao meu amigo Abraão? Quem é amigo sabe o que Deus faz, o que Deus fará, porque Deus, por ser amigo, não ocultará nada que Ele vá fazer
de seu amigo, como não ocultou de Abraão. Como não ocultou de Abraão. Deus não ocultará. Eu preciso, meus irmãos, há pessoas que dizem como ter revelação, como se tornar um profeta. Veja, Abraão foi um homem que Deus disse, não toque em Sara, porque ela é mulher de profeta. Ele é profeta. E por que é profeta? Porque Deus falava com Abraão o que Deus iria fazer. Sabe por que ele era profeta? Porque ele era amigo de Deus. E se nós formos amigos de Deus, assim como eu disse, que todos nós, mesmo que não sejamos apóstolos, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Deus chamou uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros para serem pastores, outros para serem mestres. Mas o Senhor nos chamou a todos para nos negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Ele chamou-nos a todos para que nos tornemos amigos de Deus. E se somos amigos de Deus, Ele nos revelará, porque é nosso amigo, tudo o que Ele irá fazer. O que nos falta? Intimidade, proximidade. E que eu chamarei essas duas coisas de amizade. Quero cultivar um relacionamento de amizade com Deus. Eu quero te convidar a fazer a mesma coisa. Quero ouvir dos lábios de Jesus: eu não mais vos chamarei servo, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Eu vos chamarei amigos, porque a um amigo, o seu amigo, revela tudo o que ele irá fazer, antes de fazer. Antes. Acaso farei alguma coisa sem antes revelar ao meu amigo Abraão? Quero ser amigo de Deus. Vamos ficar de pé, por favor. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nessa noite aqui. O Senhor veio aqui para fazer uma aliança de amizade comigo e com você. Ele está aqui para estender a nós a proximidade, a intimidade, o relacionamento com Ele. Amigos de Deus. Senhor, nossa igreja quer se tornar uma igreja amiga do Senhor, uma igreja que ame as demais igrejas, que ame a toda a igreja de Cristo na face da terra, uma igreja amiga de Deus, uma igreja de revelação, com pessoas amigas de Deus, com pessoas de revelação. Senhor, perdoa-nos. Porque às vezes, Senhor, nós não estamos fazendo a sua vontade e por isso não estamos amando ao Senhor. Nós estamos, Senhor, ao contrário, aborrecendo ao Senhor. E quando aborrecemos ao Senhor, estamos numa postura de não amar ao Senhor, mas sim odiar ao Senhor. Perdoa-nos essa falha. Não tínhamos ideia que isso era algo tão intenso. Não tínhamos ideia, Senhor, de que isso era tão terrível. Senhor, nós não queremos ser inimigos do Senhor, nós queremos ser defensores do Evangelho, nós queremos ser amigos de Deus, nós queremos falar com Deus e ouvir a Deus.
Que o Senhor fale conosco como quem fala a um amigo, porque somos teus amigos. Que haja revelação do que o Senhor faz, do que o Senhor fará. Que nada nos seja oculto, ó Pai. Abençoa-nos, Jesus. Abençoa-nos, Jesus. Pelo teu poder, pela tua glória, pela tua misericórdia. Abençoa-nos, Senhor. No nome de Jesus Cristo. No nome do Senhor. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo aonde você está. Deixe o Espírito de amor te envolver, porque Deus é amor. Seja cheio do Espírito Santo agora. Oh, aleluia, 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 aleluia. Santo Deus, Santo Deus. Se você quer de fato viver esta plenitude, entregue sua vida ao Senhor nesta noite. Senhor meu Jesus, eu quero mais que segui-lo. Eu quero mais do que obedecê-lo. Eu te amo e por isso eu quero obedecer as suas palavras. Mas eu quero saber o que o Senhor faz. Eu quero ser teu amigo, ó Pai, eu quero ser teu amigo. Como Abraão foi teu amigo. Eu quero ouvir e falar com o Senhor como o Senhor falava com Moisés. Eu não sou Abraão, eu não sou Moisés. Eu não estou à altura de Abraão. Eu não tenho a grandeza de um Moisés. Mas eu posso e eu quero ser teu amigo. Eu quero ser teu amigo, aleluia. Eu quero amar aos meus irmãos. Eu quero assistir a Jesus na vida dos meus irmãos. Eu quero ser teu amigo, teu amigo, teu amigo, Senhor. Abençoa-nos, 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 ó Pai. Erga suas mãos agora e faça a tua oração. Erga suas mãos se rendendo a Ele, se entregando a Ele, se entregando a Ele totalmente. Derrama do teu Espírito aqui, batiza com teu Espírito. Renova-nos, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça e da tua misericórdia. Tudo é pela graça de Deus. Não somos merecedores. Mas aceita a nossa amizade. Não merecemos a tua amizade, mas aceita. Aceita-nos como amigos. Oh, queremos viver a intimidade, a proximidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Deus. Santo Deus, no nome de Jesus Cristo, continue em oração. E se porventura há alguém que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que a porta está aberta. Que o Pai amoroso, um Pai que é amigo, um Pai presente, um Pai próximo, o Senhor está te chamando para casa. Ele está dizendo que você se sente à direita dEle, que Ele cuidará de você. Há um lugar te esperando na mesa do Pai. Venha hoje, apenas aceite a Jesus. E se você tem dúvidas de que você pode ser um filho, a Bíblia dizia: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem
em seu nome os que creem em Jesus Cristo. Abençoa, ó Pai, a essas vidas, pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Pois prazer maior não há que viver e te adorar. Diga a Ele: tudo que há em mim, tudo te ofertar. Seja a nossa oração. Ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, Pai. Santo, santo, santo. Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos. Senhor, também colocamos essa viagem que faremos agora no dia 23, ó Pai. Quando estivermos lá na Argentina, faz, Senhor, a Tua vontade. Usa-nos para sermos bênção e para abençoar. Sê com essa igreja. Que, Senhor, venham vidas e mais vidas para esta casa. Multiplica-nos. Tu que multiplicaste os pães e os peixes. Multiplica-nos. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia e aleluia. Pelo Teu poder, no nome de Jesus Cristo. Leva-nos agora em paz e em segurança de volta aos nossos lares. Livra-nos de todo e qualquer mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, Todo-Poderoso, e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus, sejam com todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe até
a nossa próxima reunião, se assim Deus nos permitir, abrace 2 ou 3 pessoas, preferivelmente aquelas que não vieram com vocês.